Vinheta animada com o logo do programa Papo Seguro. Logomarca do Trabalho Seguro e nome com a marca do TRT-10. Olá a todas as pessoas que nos assistem. Bem-vindos de volta ao nosso videocast Papo Seguro, que é uma iniciativa do programa Trabalho Seguro do nosso Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Eu me chamo João Otávio Frota, sou juiz do TRT da 10ª Região e gestor do programa Trabalho Seguro no nosso tribunal. Bom, eu faço inicialmente minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos. Estamos aqui num estúdio de gravações de videocast, temos microfones em nossas frentes e hoje visto um terno cinza escuro, uma camisa branca e uma gravata roxa. Esse é o segundo episódio de uma série que nós estamos fazendo, de episódios voltados a trabalhar, a discutir os assuntos relacionados à saúde e segurança no trabalho. Sempre de uma forma mais informal, mais direta, numa linguagem mais simples, para a gente tentar atingir o maior número de pessoas possível. Hoje, o nosso tema é de uma relevância enorme no meio ambiente de trabalho, para a saúde e segurança no trabalho. Nós vamos tratar de violência de gênero no meio ambiente de trabalho. A violência de gênero tem aspectos que precisam ser colocados na mesa quando se trata de saúde e segurança no trabalho, porque ela pode ocorrer das formas mais sutis às mais agressivas, às mais explícitas possíveis, e disso nós vamos tratar hoje. O assunto precisa ser realmente explorado, principalmente numa sociedade patriarcal em que há forte discriminação de gênero que muitas vezes, infelizmente, descamba, deságua na violência contra a mulher e na violência de gênero no geral. Por isso nós vamos conversar hoje com duas especialistas no tema, duas colegas brilhantes e queridas amigas que eu tenho o prazer de conversar hoje. Vamos conversar com Mariana Nascimento Ferreira, que é juíza do trabalho do nosso TRT, minha colega do nosso TRT da 10ª Região, e também é gestora regional, junto comigo, do programa Trabalho Seguro. E também com Luísa Anabuki, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho e representante regional da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Ministério Público, a CODEMAT. É um prazer enorme estar com vocês, gente. Muito obrigado pela presença, pelo tempo de vocês. E eu queria, para a gente começar a nossa conversa, que vocês pudessem passar uma mensagem inicial, uma saudação inicial, da maneira como quiserem, fiquem à vontade, tá bom? Mariana. Ótimo. Boa tarde, João. Boa tarde, Luísa. Boa tarde a todos que nos ouvem. É um privilégio imenso estar aqui participando do programa do Papo Seguro, esse videocast promovido pelo programa Trabalho Seguro no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Desde que voltei a Brasília, removida para o tribunal, eu tenho tido a experiência de participar das ações desse programa. Nesse programa, nós tratamos de meio ambiente de trabalho através de palestras, eventos e, sobretudo, no nosso grupo de trabalho, que é um grupo interinstitucional, em que nós debatemos, conversamos e pensamos em iniciativas para desenvolver um meio ambiente de trabalho mais seguro, rígido, enfim. E estar aqui hoje realmente é um privilégio tratar de um tema tão importante, acompanhada de colegas tão queridos. Obrigada. Obrigado, Mariana. Luísa. Bom, eu queria também, primeiro, fazer brevemente uma audiodescrição. Então, eu sou uma mulher amarela, pela classificação do IBGE, tenho cabelos escuros, pretos, lisos, tão soltos, visto uma camisa azul de mangas mais bufantes e normalmente uso óculos, mas hoje estou sem. E aqui estou sentada numa mesa de cor preta, ao meu lado a colega Mariana, à minha frente o João. Eu não posso deixar, João, de parabenizar o Tribunal Regional do Trabalho, e eu vou fazer isso principalmente também te parabenizando. Essa é uma iniciativa das mais importantes, porque nós fazemos muito, as instituições do sistema de justiça fazem muito por esse tema,
mas nem sempre conseguem passar para a sociedade o que está sendo feito. Então, esses trabalhos de difusão, de divulgação científica, divulgação institucional, são muito importantes, então eu queria te parabenizar por isso, e não posso deixar também de agradecer pelo convite. Não sei se eu sou tão especialista, apesar de realmente ser um tema de estudo e pesquisa que eu venho desenvolvendo, mas o que eu posso dizer é que é um tema cada vez mais relevante para a nossa sociedade, mas também para a instituição que eu represento, o MPT, tanto está atento para essa questão que recentemente fez alteração do nome da coordenadoria que você citou para incluir a saúde não só do trabalhador, mas também a saúde da trabalhadora, reconhecendo que existem diferenças aí que importam sim para o meio ambiente de trabalho. Então, muito obrigada. Muito bem. Você quer complementar? Posso aproveitar? Claro. Não fiz a minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, uso uma camiseta, uma blusa e uma calça verdes, tenho cabelo liso e fiz agora. Muito bem. Bom, para a gente começar então, eu queria saber de vocês, porque talvez não seja algo tão evidente para as pessoas, para o público em geral que nos assiste, qual é a importância de tratar violência de gênero dentro do meio ambiente de trabalho, nas relações de trabalho. O que vocês veem como sendo a importância de trazer esse tema tão relevante para dentro das relações de trabalho? Eu acho que a principal contribuição de trazer a discussão de gênero para o meio ambiente de trabalho é reconhecer que existem diferenças que são decorrentes do gênero que vão impactar na rigidez desse ambiente. E aí, traduzindo, né, esse juridiquês. Ser mulher dentro de um trabalho vai fazer com que você esteja exposto a riscos diferentes. Ser um homem trans vai fazer com que você seja exposto a riscos diferentes. Então, esse é um elemento das características humanas que não pode ser ignorado quando a gente fala em saúde e segurança do trabalhador e da trabalhadora. E aí eu posso te dar vários exemplos, como, além desses riscos diferentes, nós sabemos que hoje existe uma correlação entre câncer relacionado ao trabalho, que são mais aparentes em mulheres do que em homens. As mulheres, por exemplo, elas são as principais adoecidas, as principais vítimas de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, tudo isso tem que estar na atenção daqueles que cuidam de um ambiente de trabalho, senão aquela mulher vai ter adoecimentos, ela vai acabar precisando ali de um atendimento médico, e isso vai deixar de ser encarado como algo relacionado ao trabalho. E isso faz com que a gente perca em prevenção e em tratamento. Eu acho que é interessante também pontuar que quando nós tratamos de saúde e segurança do trabalho, muitas vezes nós tendemos a pensar em questões técnicas, apenas em NR, em engenheiros, e não é isso. As convenções internacionais que tratam do tema, inclusive quando elas tentam conceituar a saúde, elas tratam de um meio ambiente em que os elementos físicos, psicológicos e mentais eles estejam em harmonia. Um ambiente violento não é um ambiente em que é possível haver harmonia. Então, a correlação e a pertinência da matéria acho que ficam evidenciadas nesse aspecto. E eu acho maravilhoso isso que a Mariana tocou, porque há muito tempo quem estuda meio ambiente já fala que o meio ambiente não é um meio ambiente só natural. Então, às vezes a gente pensa ali de maneira mais... Lembra das aulas de biologia do colégio? Meio ambiente, então está falando necessariamente de uma floresta preservada que nunca sofreu nenhum tipo de alteração. E não é. O meio ambiente, ele também é impactado por mudanças arquitetônicas, questões ambientais e atitudinais, elementos sociais. Então, a intervenção humana também impacta nesse ambiente. Então, quando a gente está falando de meio ambiente do trabalho, nós estamos falando de uma diversidade de fatores que impactam, desde questões biológicas, que aí a gente já conhece algumas, né, de poeira, exposição a alguns agentes cancerígenos, por exemplo, ou questões também psicossociais. Então, daí essa questão da violência e a violência de gênero ser tão importante. Pois é, e eu penso também, se eu puder complementar de alguma forma, que se nós temos uma sociedade tão marcada por discriminação de gênero, e o trabalho é um prolongamento, um braço central, fundamental nas nossas vidas, o local onde nós passamos a maior parte do nosso dia, é claro que essas situações, né, de discriminação, de violência, de cunho patriarcal, esse tipo de relação vai também desaguar
nas relações de trabalho, seja na interação entre colegas, na interação com chefias, enfim. Então, esse tema está, sim, dentro da relação de trabalho, tem tudo a ver. Agora, para a gente estabelecer estabilizar algumas compreensões entre a gente e para as pessoas que nos veem. Qual é a diferença entre sexo, gênero, identidade de gênero e sexualidade? Esses são realmente conceitos importantes, porque senão a gente começa a confundir um pouco as coisas e os tratamentos a serem dados. Nós normalmente chamamos de sexo biológico. Então, a criança nasce, por uma série de caracteres, nós identificamos como homem ou mulher. Isso também é até relacionado com a identificação biológica de macho e fêmea. Já o gênero, ele passa dessa identificação biológica para questões sociais. Então, o que a sociedade espera, quais são as expectativas que são projetadas, porque aquele bebê nasceu menino ou aquele bebê nasceu menino. O que acontece? Então, e cada sociedade, em cada momento, atribui um conjunto diferente dessas expectativas. Então, quando a gente fala de divisão sexual do trabalho, o que a gente está falando, na verdade, é que a nossa sociedade se organizou de uma forma que se espera que as mulheres trabalhem em determinadas tarefas e os homens em outras. Então, aí a gente tem a classificação de gênero. Quando eu vou falar de identidades, tem uma questão muito mais subjetiva. Como é que eu, enquanto indivíduo, me identifico ou não com o que a sociedade estabeleceu como sendo daquele gênero. E se eu tenho uma identificação com um gênero que me foi atribuído, eu vou ser uma pessoa cis. Se eu não tenho, a gente costuma dizer que então nós temos ali uma pessoa trans. E tem também aquelas pessoas que não se identificam com nenhuma dessas descrições sociais e são pessoas não binárias, por exemplo. E por último, você me perguntou da sexualidade. A sexualidade tem muito mais a ver com as suas relações afetivas eróticas, por quem você se atrai sexualmente. Se por um homem, por uma mulher, e aí aquelas letras da sigla do LGBTQIAP+, elas vão se encaixando numa dessas classificações. Então, por exemplo, se você é uma mulher que se apaixona e tem interesse sexual por outra mulher, você é uma mulher lésbica. E aí, no começo da minha fala, quando a gente perguntou do meio ambiente, que eu comentei que acho importante, por exemplo, saber que alguns determinados tipos de câncer são mais relacionados a mulheres. E aí esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque são mulheres ou homens trans. Então, essa é a diferença principal. Agora, como é que você vê, como você enxerga que essa conceituação ou as dificuldades dessa conceituação impactam nas relações de trabalho, impactam o meio ambiente de trabalho? Acho que uma das primeiras formas de impacto é realmente a discriminação. Então, a discriminação por gênero, seja contra as mulheres ou contra pessoas LGBTQIA+, faz com que seja muito mais difícil a própria entrada no mercado de trabalho para essas pessoas. Então, a gente tem aí números bem significativos. Até pouco tempo atrás era muito difícil para que algumas mulheres exercessem alguns determinados tipos de cargo. E depois que elas entram no trabalho, elas se tornam pessoas sujeitas a violências diferentes, por exemplo, de um sujeito homem. Então, mulheres, por exemplo, são mais vítimas de assédio sexual. Pessoas LGBTQIA+, passam por violência pela sua sexualidade ou identidade de gênero. Então, acho que esse é um dos principais, é uma das características, mas também o que as pesquisas revelam é que ambientes mais plurais, eles são muito mais harmônicos e também muito mais produtivos. Então, acho que alguma coisa que a gente tem que lembrar é que a promoção da igualdade não é só um dever, que é um dever legal, constitucional e que todos nós temos que obedecer. Esse é um dever que tem um impacto muito positivo para o ambiente de trabalho de forma imediata. É muito interessante a gente ter a clareza nos conceitos, porque muitas vezes a gente fala de violência, o nosso tema do episódio de hoje, violência de gênero no ambiente de trabalho. E as pessoas pensam em violência contra a mulher. A limitação já vem do próprio conceito. Verdade. E um conceito mulher pensando sobretudo no sexo. A mulher cis, como a Luísa apontou. A construção histórica dos conceitos de sexo e gênero, ela é muito interessante porque ela possui reflexos ainda hoje na sociedade. Por exemplo, as sociedades mais antigas, como gregos e romanos, até o século XII, eles olhavam para o homem, faziam uma distinção
biológica a partir do órgão sexual, olhavam para o homem e pensavam, é um ser completo. A mulher é um ser em desenvolvimento. E isso continuou refletindo em vários aspectos. Hoje, por mais que as mulheres estejam presentes, nós estamos aqui representando e atuando fora do ambiente doméstico, mas ainda assim existe uma visão muito essencialista. A mulher, ela por natureza é mais emocional, o homem é mais racional. E esses atributos, eles infelizmente não vêm como uma diferença por si só, eles têm uma carga valorativa. A mulher ela é vista como mais emocional e isso pode prejudicar um cargo de liderança. Essa reflexão sobre o que é o gênero, como que é construído esse conceito, é interessante para a gente repensar e, a partir de uma postura crítica, conseguir entender como que existe, como que surge a discriminação e como que a gente vai tentar construir uma igualdade efetiva. Com certeza. Elas têm esses temas, esse histórico tem repercussões muito fortes, mas eu sei dizer. Não, eu só achei interessante comentar que é muito importante não naturalizar esses estigmas, né? Quando a gente traça essa linha histórica, a gente percebe como é que ela foi construída, mas que ela não é natural. Então, a gente tem ali o sexo biológico, mas todos os estudos que vão sendo feitos, tanto por estudos com perspectiva de gênero, ou estudos, a gente tem uma linha muito importante de estudos queer, o que eles vão dizer? Que nenhuma dessas categorias ela é tão bem definida assim. Então, o sexo biológico, vou ter aquela definição de homem e mulher, mas tem bebês que nascem e que você não consegue fazer essa diferenciação, que são os intersexos. Dentro mesmo dessa divisão social do gênero, também isso não é a mesma coisa em todas as sociedades, em todos os tempos. Nós temos sociedades matriarcais em que a divisão do trabalho é exatamente oposta ao que é a nossa hoje, por exemplo, em que ainda se atribui à mulher o trabalho de cuidado, o trabalho doméstico. Então, é muito importante não naturalizar, porque normalmente quando se naturaliza e se impõe isso a determinadas pessoas, aí você está causando sofrimento, e aí é uma forma de violência. Certeza. Até sobre esse ponto, a nossa construção jurídica, nós, na Faculdade de Direito, tratamos muito do homem médio. E quando a gente vai analisar quem é esse homem médio, é um homem, pensando em sexo e gênero, é branco, ele é heterossexual e ele tem posses. Então, a própria construção jurídica, ela afasta, ela deixa de albergar alguns grupos sociais. E aí, por exemplo, a mulher, quando ela está vivenciando episódios naturais, por exemplo, a gravidez, a gente faz uma adaptação como se não fosse normal, se o normal fosse o homem e a gente precisasse adaptar a sociedade para aquilo, mas não. São diferenças e essas diferenças precisam ser tratadas como diferenças normais e não adaptações ao padrão masculino. Não, isso eu achei super interessante também, porque volta para o nosso tema, pensando o olhar para o meio ambiente do trabalho, quando a gente fala de segurança também, segurança e saúde das trabalhadoras, nós temos uma série de adaptações que são feitas em EPI, em equipamentos de proteção individual, que, na verdade, elas são necessárias porque aqueles equipamentos não foram pensados para um corpo de uma mulher, que pode ser um corpo menor, né, mais mignon, ou uma pessoa mais leve. E a partir do momento que você começa a fazer uma gambiarra para adaptar para uma mulher, você pode estar aumentando, na verdade, o risco dela, e não resolvendo o que seria o papel do EPI. Eu acho que, não sei se vocês já viram alguns vídeos que circulam na internet, de testes que são feitos de segurança de veículo. Então, eles fazem aquela simulação com o veículo que bate numa parede para ver cinto de segurança ou a segurança de um veículo, do carro, né? E eles, durante muito tempo, eles eram testados com um motorista homem. Uhum. Quando você coloca um boneco que simula condições mais próximas de um corpo de uma mulher, mudava completamente a lógica. Você precisava, aquele carro que era classificado como super seguro, talvez não fosse mais. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que ter em mente quando pensa na saúde e segurança das trabalhadoras, é que são corpos que não estão ali definidos como dentro do padrão originalmente pensado. Quando a gente fala de violência de gênero nas relações de trabalho, sim, Mariana, que tipo de violência de gênero você identifica como sendo as mais comuns? Quando a gente pensa em violência no ambiente de trabalho,
nós temos algumas classificações até para facilitar a nossa compreensão. De violência física, violência psicológica, fora do ambiente de trabalho, também no ambiente de trabalho, infelizmente, nós temos ainda violência política, patrimonial. A violência física, ela não é majoritária, a maior parte da violência que nós vivenciamos e acompanhamos é a violência psicológica. Mas a violência física e sexual, ela ainda é presente. Há pouco, até comentei com a Luísa, há algumas semanas atrás, julguei um processo em que um trabalhador importunou sexualmente a colega. Colega de costas, ele veio com intervenções libidinosas, não consentidas, e foi matéria de objeto de uma demanda judicial. Até acredito que depois é um tópico que a gente pode conversar sobre como a empresa pode lidar e os trabalhadores com a questão. Certeza. Mas voltando para a classificação, violência física e sexual é uma violência presente, mas a violência mais presente, recorrente, reiterada no ambiente de trabalho é a violência psicológica. Tem algumas expressões que foram cunhadas, e são expressões em inglês. Vou citar, porque talvez alguém já tenha ouvido na internet algum desses nomes, mas nós temos expressões como main-interrupting, main-explaining, gaslighting, appropriation. Traduzindo para o português, seriam comportamentos, são agressões, são microagressões, muitas das vezes difíceis de serem notadas e de serem comprovadas, em que, por exemplo, um colega homem interrompe a fala da colega mulher de forma desnecessária e diminuindo aquilo que estava sendo falado. Outras vezes explica de forma pormenorizada, como partindo do pressuposto que aquela mulher teria dificuldade de entender, de compreender algo que muitas das vezes ela tem conhecimento até superior. A apropriação de ideias de mulheres por homens também é uma forma de violência comum no ambiente de trabalho. E a manipulação das ideias a partir de afirmações que colocam a mulher em dúvida quanto aos pressupostos que inicialmente ela estava defendendo. A violência política, embora não seja uma questão tão presente, mas ainda presente, o Ministério Público atua nas questões eleitorais, ela tem também um fator histórico, uma questão muito presente, que é o fato da mulher, há muito pouco tempo, ser um sujeito político votante. Quando a gente pensa em números, em 1932 a mulher começou a votar. Então, essa inclusão tardia, ela tem esses reflexos também no âmbito do trabalho, já que, como você bem pontuou, João, o ambiente de trabalho ele replica os preconceitos. As pessoas elas não entram no ambiente de trabalho e se transformam em um novo personagem. Elas trazem consigo as suas questões. E acho que você pensa, digo isso sem nenhum lastro teórico que vocês têm mais do que eu, mas talvez se pense que a mulher é muito mais facilmente manipulada em vários aspectos, sobretudo eleitoral, do que o homem. E aí ela acaba sofrendo, né? Acho. Muitas. Vocês têm esses dados? Quando o Ministério Público faz fiscalização, investigações, inquéritos e promulgações sobre assédio eleitoral, você já chegou a perceber um recorte de gênero nessas verificações? É uma pergunta bem pertinente. Eu confesso que eu não conheço um levantamento específico sobre isso. Da minha prática, eu já observei uma maioria de mulheres, mas aí eu não saberia te dizer com precisão se esse dado realmente como é que ele corresponde à realidade. Até porque nas eleições que eu acompanhei mais de perto, foram as eleições municipais, e elas têm uma característica muito peculiar de que a maior parte das vítimas veio do serviço público. As denúncias circundaram muito o ambiente do serviço público, que já é formado majoritariamente por mulheres. Então, eu teria um pouquinho de dificuldade de falar se esse dado está enviesado. Os são dados testados, assim, então, ainda não. Falar. Agora, o que a gente tem, e aí são pesquisas tanto da Organização Internacional do Trabalho, como de outros institutos no próprio Brasil, é que, normalmente, e de forma predominante, a vítima de violência no trabalho é a mulher. Então, eu chutaria que no caso de uma violência violência eleitoral, assédio eleitoral, não seria diferente. Mas a gente ainda não tem pesquisas que comprovem nada. Agora, a Mariana falando assim, você pensa na sutileza das práticas, sobretudo de violência psicológica, que só quem passa por elas
e passa reiteradamente, de fato sente que aquilo é violência, mas há uma dificuldade, pelo menos eu sempre vejo uma dificuldade muito grande de se traduzir essa violência sutil em processos judiciais. E aí, depois que traduz em processo judicial, a dificuldade de traduzir isso em prova, para depois traduzir isso em sentença. Então, acho que isso é algo que a gente precisa colocar os olhos mesmo e sensibilizar todos os advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos e magistrados que estão atuando nesse processo, a dificuldade, a sutileza que é a prática desse tipo de violência. Até porque muitas vezes, e falando especificamente do assédio sexual, isso é uma relação interpessoal e muito, muito velada. Muitas vezes, o agressor, quando comete alguma dessas violências, ele não faz necessariamente na frente de todo mundo. Diferente desses casos de microviolências que acontecem no meio de uma reunião, de um evento, no cotidiano, muitas vezes a prática do assédio sexual é mais velada, mais escondida, é disfarçada. Então, realmente, é uma prova difícil. As mulheres também, toda mulher, quando vítima, normalmente relata uma dificuldade de se aceitar vítima, porque você não quer se dizer vítima e saber... Tem um peso muito grande quando você reconhece que é uma vítima de uma violência dessa. E você sabe também como vai ser difícil a partir dali. Denunciar para a empresa, ou levar para o judiciário, enfim, como é a recepção disso numa delegacia, ainda que voltada especificamente para mulheres. Então, todo o nosso sistema, ele ainda está se adaptando e ele precisa fazer isso mais rápido, porque essas mulheres estão sofrendo violência agora, para bem receber essas denúncias. Então, a gente tem que ter cuidado também, porque a forma como elas são recebidas pode fazer com que elas não queiram mais denunciar. E é um cuidado que a gente precisa ter. Inclusive, nos conceitos de violência, tem um conceito cunhado como violência institucional, que é uma violência praticada por empresas, praticadas pelo Poder Judiciário. Uma empresa, quando ela recebe uma denúncia, ignora ou minimiza, ela também está cometendo um ato de violência. Nós, do Poder Judiciário, quando temos um processo para instruir e, de alguma forma, revitimizamos a pessoa, sujeitando a estar no mesmo ambiente, enfim, nós também praticamos violência. E, apesar de a passos curtos, mas nós temos iniciativas muito interessantes e muito pertinentes. Em 2021, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele editou o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero. Nesse documento, existe uma análise teórica sobre igualdade, sobre os conceitos que nós tratamos aqui de sexo, gênero e conceitos relevantes para a compreensão, e também existe um guia para os magistrados e magistradas no julgamento, como se aproximar do processo, como avaliar a prova, o que a gente pode fazer para não desconsiderar a desigualdade de gênero no momento em que nós estamos julgando. E um ponto que nós não tratamos ainda aqui nessa conversa, que eu acho que vale a pena pontuar, no protocolo, ele é um tema de destaque, é a questão da interseccionalidade. Uma palavra difícil para tratar das diversas formas de subordinação. Tratamos aqui de mulheres. Quando a gente fala, por exemplo, do mito da mulher, da fragilidade da mulher, a gente está falando de qual mulher? A mulher branca. A mulher branca, geralmente, ela é atrelada à questão da fragilidade, ao passo que a mulher negra está vinculada a ideias de erotização, de força. Teve um estudo feito no Rio de Janeiro, nas maternidades, nos hospitais, que eles constataram que quanto mais retinta a pessoa, quanto mais escuro a cor da pele e menor a instrução, menor a quantidade de analgesia aplicada no parto e maior a quantidade de reclamação das pacientes. Ou seja, não é porque a paciente negra ou com um grau de instrução formal menor é mais forte e consegue lidar com a dor. É com base em toda essa questão que nós estamos falando de estruturação da sociedade, de preconceito e de estereótipos que geram esse tipo de comportamento. Isso que a Mariana falou, acho que também vale a pena, o outro lado também dessa história, que é quem são essas pessoas, no caso da maternidade, quem são os médicos que aplicam a analgesia, no nosso caso, quem compõe o sistema de justiça. Por isso que é tão importante também, quando a gente fala de qualquer violência de gênero, bater muito na tecla da necessidade de representatividade.
Então, que as nossas instituições tenham mais mulheres, mais pessoas negras, mais pessoas de diversidade sexual, de identidade de gênero, porque isso traz um olhar realmente mais rico para essas questões. Então, muitas vezes a gente só consegue ter uma pesquisa dessa quando alguma mulher negra começa a investigar. Então, a gente não pode desatrelar as coisas, e por isso que é tão importante, tanto para o sistema de justiça, mas também para as empresas, ações afirmativas que promovam esse aumento de representatividade, ter uma busca ativa por pessoas de diversos perfis. Isso vai ajudar a evitar esse tipo de viés. Com certeza. E é um caminho, porque, como nós comentamos, estamos aqui, eu e Heloísa, hoje conversando com você. Mas, quando a gente analisa o Poder Judiciário na sua estrutura interna, juízas substitutas, o primeiro cargo da carreira, temos muitas. Nas promoções, o número é reduzido. No Supremo, que é a nossa corte maior, desde a sua criação, 3 ministras. A primeira no ano 2000. E são retratos do quanto nós temos para evoluir na questão. Nenhuma mulher negra. Nenhuma mulher negra. Na história. Recentemente, nós tivemos um avanço legislativo, me parece relevante na temática, que é a definição legal do que seja violência psicológica contra a mulher, né? Foi inserido no Código Penal um dispositivo tratando do que seja violência psicológica contra a mulher. Vou até ler o artigo 147b. É crime, portanto, causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Pena: reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. É um dispositivo que é um avanço muito grande. Me parece que traz, dentro do texto, grande parte do que o movimento de militância de gênero sempre buscou, um reconhecimento. É um pequeno passo. É algo que nós trouxemos para a ordem jurídica, que tem uma força simbólica muito grande. Isso no aspecto criminal foi colocado. No aspecto das relações de trabalho, como vocês veem a possibilidade de utilização de um arcabouço legislativo desse para proteção contra a violência psicológica nas relações de trabalho contra a mulher? João, eu acho que sempre que há um avanço legislativo assim, isso reverbera no sistema como um todo. Então é super importante. Agora nós temos uma ferramenta que efetivamente disciplina o que é essa violência, embora nós já tivéssemos todo um arcabouço que dizia que podia levar a esse conceito, mas agora nós temos um instrumento. E ainda que seja no Código Penal, ele pode ser transportado para o âmbito do trabalho. E o interessante dele é que ele tem muitos núcleos. Então, quando ele fala ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, já abarca muitas dessas figuras de violência que a Mariana citou. Então, agora, o que eu acho que a gente tem de maior desafio mesmo é implementar práticas de combate e não só de combate, mas também de prevenção a isso no ambiente de trabalho. Então, como é que eu traduzo algo que é um texto legislativo para o dia a dia? Como é que a gente aqui vai fazer isso? Então, como que eu vou começar a implementar práticas para que na minha reunião as mulheres tenham o mesmo tempo de fala que os homens? Como eu vou... Tem coisas assim que às vezes a gente não pensa, a gente fala muito de atitudes que são discriminatórias muito diretas. Então, eu vou deixar de contratar determinada pessoa porque ela é mulher e vai que ela engravida. Então, eu não vou contratar. Isso é uma prática muito direta. Mas existem práticas também que são indiretas. Por exemplo, eu vou fazer uma reunião e uma capacitação para aqueles futuros líderes da minha empresa, mas às 19 horas no meu trabalho. Quem é que pode participar de uma reunião num horário estendido? Normalmente homens, que não têm a carga de trabalho doméstico. Isso é uma prática que você olharia e diz, não, ela não está ali para prejudicar nenhuma mulher.
mas o resultado dela prejudica. Então, é passar realmente um pente fino, por isso que a gente fala tanto de perspectiva de gênero, julgamento com perspectiva de gênero, porque é realmente passar uma lente no que nós fazemos no nosso dia a dia, que pode resultar direta ou indiretamente em uma violência contra as mulheres. Até por não existir, e não existir no nosso ordenamento jurídico hoje nenhuma forma de tratamento discriminatório, muitas das vezes a gente imagina que a situação está resolvida, já existe igualdade. Mas a Luísa apontou e me veio mais um dado que eu tive contato na minha pesquisa e que me deixou, não vou dizer surpresa, mas me fez refletir novamente sobre a questão, sobre o trabalho doméstico não remunerado. As atividades que a gente faz dentro de casa, lavar roupa, fazer comida. As mulheres, elas gastam em média 21 horas semanais com esse tipo de atividade. Os homens, 10. Qual o reflexo? E acham que estão fazendo muito. Ajudando. Ajudando na sua própria sobrevivência. Mas essas questões, esses números, eles trazem uma reflexão sobre onde a gente chegou, onde a gente imagina que a gente está e onde a gente efetivamente está na questão da igualdade de gênero. Não, isso é super relevante quando a gente pensa também, isso aí já dá quase 2 dias de trabalho a mais para essa mulher. Sim. E depois, que tipo de trabalho essa mulher tem feito na nossa sociedade? Que é algo muito preocupante. A maior parte da empregabilidade das mulheres está em funções muito mais no mercado informal do que no mercado formal e muitas vezes em funções que são menos remuneradas. E quando no mesmo tipo de atividade, ainda assim também são menos remuneradas. Então você vê que é uma série de problemas que precisam ser enfrentados. Você falou da dificuldade na prevenção, no combate. Quer dizer, a gente pensa em combate como algo repressivo, né? Ou seja, reprimir aquilo que já aconteceu. Mas tem um combate como prevenção, ou prevenção em si, né? E acho que esses são os maiores desafios, né, em relação à violência de gênero no ambiente de trabalho. O Ministério Público fiscaliza, tem como atribuição fiscalizar e promover, por meio da fiscalização, por meio de suas atribuições institucionais, promover um ambiente de trabalho livre de violência de gênero? Sim, o Ministério Público do Trabalho tem uma coordenadoria específica, que é a Coordenadoria Nacional de Promoção de Oportunidades e Combate à Discriminação no Trabalho, que traz como uma das nossas missões estratégicas, ou seja, uma das nossas missões mais importantes, o combate a qualquer forma de violência no trabalho, mas sabendo justamente dessas características sociais, a violência de gênero como uma das principais. Então, nós temos uma série de medidas, como o cuidado e a preocupação com o assédio sexual, o assédio moral na perspectiva de gênero, o papel do trabalho de cuidado. Então, tudo isso está no guarda-chuva dessa coordenadoria, é um dos nossos temas mais importantes, e é um tema que não nos é dado fazer muita análise de se aquilo é individual, se é coletivo, o tamanho do problema. Normalmente, quando se trata de uma violência desse tipo, o Ministério Público do Trabalho tem que atuar. Tem atuação. Ótimo. Recente você falou de assédio, e aqui especificamente relacionado a assédio moral e sexual relacionado à violência de gênero, como expressão de violência de gênero. Em 2022, as CIPAs passaram a ter, por previsão legal na CLT, um A mais, né? Para quem não sabe o que é CIPA, são as comissões internas de prevenção de acidentes. E esse A mais, né, foi a palavra assédio. Então, as CIPAs, desde 2022, por expressa previsão na própria CLT, são comissões internas de prevenção de acidente e assédio. Parece singelo, né? Um A mais. Qual a importância vocês veem desse A mais na CIPA? Isso tem um potencial, de fato, de refletir melhores condições de trabalho? Eu acredito que sim, porque isso vai além do aspecto simbólico. É muito importante o aspecto também do signo, de constar no nome da comissão a questão do assédio, mas mais do que isso, é um lembrete para a empresa, para o empregador, que entre as suas funções
entre os objetos que têm que ser tratados na comissão está a prevenção do assédio. E a prevenção, ela abarca várias medidas. Nós falamos de palestras, de qualificações, falamos de sensibilização dos gestores, porque episódios de assédio, na maior parte das vezes, são gerenciados por alguém que ocupa o cargo de gestão e precisa lidar na linha de frente com aquela situação. Então, a importância de você ter gestores sensíveis, de você conseguir conversar com seus empregados sobre o assédio, sobre o que alguma conduta que para algumas pessoas pode parecer razoável com base na sua vivência, mas que não é, a necessidade de você respeitar o espaço alheio. E a partir do momento que há a inclusão dessa temática do assédio nas CIPAs, a gente reforça o diálogo sobre as questões. No nosso grupo de trabalho interinstitucional, uma questão que surgiu há pouco tempo foi: mas como que a gente vai lidar com essa questão se a gente não tem qualificação? E aí, novamente, é uma oportunidade, é uma obrigatoriedade de a questão ser debatida dentro dos muros da empresa. O pessoal fala até, mas a gente agora é obrigado a fazer. Sabe o que acontece? Dá uma palestrinha lá e diz que fez. Esse é o relato dessas pessoas, desses profissionais que atuam em si ou que estão ali na frente. Mas se você falar, Tigre. Não, eu só achei importante isso que a Mariana falou, porque a mudança legislativa e infralegal da norma regulamentadora que trouxe essa mudança, ela também trouxe uma série de obrigações. Então, além da criação do assédio como um dos objetos de preocupação da CIPA, trouxe ali também o que deve ser feito. Então, levar em consideração, na hora de pensar os riscos, pensar também o assédio como um risco para o meio ambiente de trabalho. Quando eu vou entender a saúde dos meus trabalhadores, e aí por isso que é tão importante isso estar na CIPA, é que a saúde passa a ter esse valor global, que não é só daqueles riscos que a gente falou lá no começo, riscos específicos biológicos. Então, quanto a saúde mental importa para isso. As capacitações dos próprios gestores, mas de todos os trabalhadores e trabalhadoras, a obrigação de conversar sobre isso, porque às vezes uma forma de você saber se aquilo pode representar para um outro uma violência, ainda que você não veja isso dessa forma. Eu ouvi de um colega do trabalho: olha, não é legal, esse limite não pode ser ultrapassado. Então é importante você ter uma estrutura dessa, ainda mais quando é uma estrutura que é representada tanto por indicados do empregador quanto dos empregados, que faz com que essa paridade seja um espaço para a criação de protocolos de atendimento às vítimas, como é que vão ser recebidas essas denúncias, quais são os cuidados que eu vou ter com a vítima, mas também com o acusado, enquanto esse processo vai ser investigado, essa conduta vai ser investigada. Então, tudo isso pode ser conversado por representantes dos trabalhadores e dos empregadores. Isso faz com que seja, talvez, um protocolo muito mais rico. Com certeza. Eu acredito muito na força simbólica, sabe, da legislação. E do discurso, na força simbólica daquilo que se torna institucional. Porque, apesar de não haver uma relação direta, tipo, automática, entre previu mais um A, resolvemos o assédio, sem aquele A, nem se falava disso. E a gente às vezes acha que não. Não, mas falar não é suficiente. Claro que não é suficiente, mas é um grande passo. As pessoas passam a ter preocupação com o que elas sempre fizeram, e na hora que vão fazer, falam: mas vamos dizer que isso é assédio. Por mais que não goste, não gosto desse negócio, existe muito preconceito com a palavra assédio, pessoas dizem que tudo é assédio, mas ainda assim, mesmo que a pessoa não goste da ideia de ser controlada quanto a práticas de assédio, na hora que ela vai fazer alguma coisa, ela pensa: mas isso será assédio. E aí não faz. Isso já valeu, sabe? Institucionalizar a importância disso, trazer para o debate, trazer para a lei, assim como o caso que a gente acabou de comentar da violência psicológica, né? Trazer para a lei, as pessoas começarem a falar do assunto, dizer: olha, isso aqui é crime. Por mais que a pessoa sempre tenha feito praticado uma violência sutil, que para ela nem era violência, mas ela não acha que é.
ela vai repensar, fala, meu Deus, estão dizendo aí que é crime, e ela não vai fazer. Então isso vai entrando na cultura, isso vai se tornando cultura, e acho que com isso a gente vai avançando. Né? Isso que você falou também é isso, né? De só faz uma palestra, mas o próprio desconforto, primeiro de ouvir algo que talvez você não esteja acostumado, ou até de ver que aquilo ali não é suficiente, faz com que você comece a provocar algo a mais. Não quero só a palestra, a gente quer algo a mais. E então isso empurra mesmo. Claro. E na palestra, quando o tema surge, nós temos um primeiro movimento para desconstruir estereótipo, para desconstruir preconceito. Algumas questões que nós pensamos que já estão resolvidas. A questão da igualdade de gênero, sempre que eu penso nisso, o incômodo que eu tenho é esse. Não, mas já está resolvido. A mulher pode fazer concurso, você não fez concurso, não deu tudo certo. É você entender o que existe por trás, a estrutura da nossa sociedade, os dados. Sempre que eu vejo um número vinculado a questões de saúde, segurança e questão de gênero, me chama a atenção, porque é um argumento. Quando você ouve o tempo que a mulher faz no trabalho doméstico, não remunerado, uma atividade de cuidado em relação ao homem, você pensa, será que realmente foi resolvido? A gente tem um problema para resolver? Por onde que passa? Qual o caminho para a gente avançar nessa pauta? E nisso a gente tem um dado super interessante que saiu recentemente, que cerca de 60% das mulheres já se afirmam já ter sido vítimas de algum tipo de violência. Então, acho que isso é uma reflexão importante para qualquer ambiente de trabalho. Quando a gente está falando de 2/3 das mulheres, é minha colega do lado, né? Então, se é a minha colega do lado, que tipo de violência é essa? E é lógico, toda mudança incomoda. Ninguém gosta de mudar, ou com alguma exceção, muita gente se sente incomodada quando tem que mudar, ou quando, de repente, descobre que uma coisa que sempre fez agora é vista como violência. Mas, com calma e com essa construção de uma cultura diferente, essas mudanças acontecem. Como é que vocês veem a divisão de responsabilidade em relação a esse tema entre os próprios colegas empregados e as empresas? Talvez, quando se fala em empresa, as chefias mais altas, os representantes mais altos da empresa e os colegas de trabalho na promoção de um ambiente não violento contra a mulher, na promoção de um ambiente sem violência de gênero. Nós já falamos sobre muitos aspectos da relação de trabalho, mas um que nós tratamos, mas não nos aprofundamos, é a questão dos canais de denúncia. Os canais de denúncia e a respectiva apuração efetiva, porque de nada adianta você ter um canal em que a informação chega para a empresa, mas nada é feito a partir daí. A existência desses canais de denúncia é uma das obrigações dos empregadores para viabilizar a existência de um ambiente de trabalho seguro. E, da mesma forma, a partir do momento que existe a qualificação, que existe a informação, os empregados eles também se atêm a esse dever, ou devem se ater sob pena de aplicação de penalidades. Como eu havia até comentado no momento inicial, um processo que eu julguei recentemente, em que houve impugnação sexual, a empresa penalizou o funcionário que o agressor. Essa conduta da empresa, ela retrata a adoção da resposta esperada. E o empregado, a partir do momento que não cumpre o seu dever, não só de trabalhador, mas dever de cidadão, de se portar de forma adequada, ele tem a penalidade respectiva. Então, é importante a gente pensar nos canais de denúncia, na apuração e nos reflexos disso na vida dos empregados dentro de uma empresa. Nós costumamos dizer que, na verdade, a responsabilidade é compartilhada. Todo mundo é responsável. Até porque a violência pode ser praticada no universo ali micro, mas quem define o ethos, quem define o código de ética, quem define o código de conduta da empresa são esses gerentes, diretores, a empresa. Quando a gente fala nessa pessoa, a empresa, ela que vai definir se aquilo ali é muito importante, se aquilo é um valor para aquela empresa, e como um valor vai ter uma série de medidas, desde a capacitação, os treinamentos, a conscientização, as campanhas, e também a punição das condutas desviantes. Então, embora todos nós sejamos responsáveis por mudar isso, a empresa tem um papel fundamental, ela que define quais são as regras de conduta ali dentro. Pessoal, esse tema é muito complexo, realmente. Daria para a gente pegar cada um desses temas que a gente pegou aqui e esmiuçar em trabalhos e mais conversas, outros videocasts.
Aliás, fica aí, né, a sugestão para que no futuro a gente volte a tratar com alguma especificidade desse assunto. Acho que, tanto para mim quanto para as pessoas que nos ouviram hoje, foi realmente um momento um ponto de reflexão, um momento de refletir, olhar para uma realidade que é tão ordinária, tão comum, tão cotidiana, que é a nossa relação de trabalho, o lugar onde a gente trabalha. Falo para todos nós servidores públicos, pessoas que trabalham na iniciativa privada, pessoas que trabalham como autônomos, que trabalham no geral, olhar para esse lugar, que é o ambiente de trabalho, e refletir um pouco mais, né? Acho que a gente planta aqui alguma reflexão importante para que a gente consiga mudar a realidade. Aquele trabalho de formiguinha, né? Acho que essas ações, essas conversas, a veiculação desse tema, trazer vocês aqui que tem tanto a oferecer quanto a isso, é um trabalho de formiguinha para a gente ir construindo uma sociedade melhor, uma sociedade que pense, aqui nesse caso, pense em promover um ambiente de trabalho que não tenha violência, que seja um ambiente de trabalho, de fato, saudável para todas as pessoas que trabalham. Queria agradecer muito vocês. Foi um momento maravilhoso. Acho que engrandece o nosso Papo Seguro. E queria pedir para vocês, já de final, deixarem uma mensagem final que vocês gostariam de deixar, uma fala final. A palavra está com vocês. Mariana. Antes de encerrarmos, João, se você me permite... Utilize o tempo da forma que você quiser. Se quiser falar um tema que a gente não abordou, traz agora. A gente não abordou um ponto, e eu acho que é interessante, antes de encerrarmos, tratar do assédio em si. Porque no direito do trabalho, nós não temos um conceito legal sobre assédio, diferente do direito penal, por exemplo. O conceito do Código Penal sobre o assédio sexual é um conceito muito restrito. É um conceito em que existe uma figura de hierarquia e em que há uma chantagem. O empregador, o gestor, o gerente, enfim, utiliza do seu cargo para obter favorecimento sexual de um subordinado. Aqui, sobre o que nós estamos falando sobre de violência de gênero, assédio moral, assédio sexual, no ambiente trabalhista, no ambiente laboral, isso não é um requisito. Eu citei um processo, que infelizmente é um de vários que nós temos contato na jurisdição, em que houve assédio, e nesse processo foi um subordinado quem assediou a sua gestora. E essa conduta, ela tem um enquadramento e tem consequências trabalhistas, a despeito da ausência de previsão específica no direito penal. O assédio no ambiente de trabalho, ele é visto não só como um assédio por chantagem, mas também por intimidação. Existem relatos de pessoas que utilizam de pornografia para tornar um ambiente hostil, que utilizam de contatos inadequados e que, enfim, nós não estamos tratando apenas da chantagem por si só. O fato de você tornar um ambiente de trabalho em um ambiente hostil a partir desses não pequenos, mas desses atos de violência diferentes da chantagem de índole sexual para favorecimento, é uma conduta que precisa ser lembrada, precisa ser tratada e não pode ser passada despercebido. Então, eu queria apontar essa questão para a gente encerrar. Posso terminar minha fala? Então, para terminar, eu só quero agradecer novamente ao João, a Luísa, por essa companhia. É um prazer estar aqui nesse programa. Eu espero que as nossas reflexões, elas também sejam úteis para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos acompanham, empregados, empregadores, magistrados, advogados. A construção de uma sociedade livre, justa, igualitária, ela depende da gente, depende das nossas reflexões, depende das nossas ações. Então, espero que essa conversa ela sirva como mola propulsora para o desenvolvimento dessa reflexão. Muito obrigado, Mariana. Luísa. Eu também só quero agradecer, e não só o convite, mas acho que o reconhecimento desse tema como pauta também para o Papo Seguro. Foi muito gostoso estar aqui com vocês, e eu gostaria também de deixar como reflexão aqui para o final, já que a gente vai estar aí em março, no mês em que a gente fala tanto do Dia das Mulheres, um período de reconhecimento
da importância das mulheres nas nossas vidas, que a gente pense não só no momento de presenteá-las, mas também de reconhecer quais são os direitos que ainda precisam ser defendidos, quais são as lutas que ainda precisam ser abraçadas. E é muito importante que elas sejam abraçadas por todos, não só as mulheres. Isso aqui não pode ser uma conversa só da Luísa, só da Mariana, isso tem que ser realmente uma pauta institucional, uma pauta de todas as empresas, da nossa sociedade como um todo. Então, eu queria só aproveitar para deixar essa reflexão e agradecer. Foi ótimo estar com vocês. Foi mesmo. Obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês, por estar aqui, por compartilhar isso, por essa conversa tão engrandecedora. Obrigado mesmo. Aos que nos assistem, espero que tenham gostado. Espero que tenha contribuído com seus pensamentos, para que nós possamos reconhecer a problemática, contribuir para o combate, policiar comportamentos, coibir atitudes, denunciar casos, enfim, que tenha sido realmente engrandecedor também para os que nos assistiram. Silêncio e omissão aqui nessa pauta realmente não são o caminho. Esse foi mais um episódio, então, do nosso videocast Papo Seguro. Sigam o nosso tribunal, TRT da 10ª Região, nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Acompanhem os próximos episódios. Lembrando que de nada vale garantir trabalho sem garantir saúde e segurança. Muito obrigado e até a próxima. Vinheta animada com o logo do programa Papo Seguro. Logomarca do Trabalho Seguro e nome com a marca do TRT-10.